E agora sim. Bom, bem-vindos, pessoal. Bem-vindos à lição número 2 do curso de português. Hoje é 2 de abril, são as 8 8 da noite, 14 minutos, e vamos começar com a lição de hoje, a segunda lição. Bom, a segunda lição são 4 tópicos que hoje vamos ver, que vocês podem ver aqui, que é a família, os possessivos, os adjetivos possessivos, 3 verbos novos para vocês, que são o verbo ser, ter, estar. E, finalmente, vamos fazer uma pequena apresentação. Uma pequena apresentação. Então, vamos começar, então, por a família. Vamos começar com a família. Bom, então vamos começar com a família. E primeiro, esse primeiro integrante, esse em português se chama avô. Avô. É com uma pronúncia fechada, cerrada. Avô. 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 Tem um acento especial. Esse acento se chama circunflexo. Cada vez que escuchen esse acento, é um acento cerrado, fechado. Ou seja, tem que colocar a boca fechada. Vejam aqui, minha boca diz avô. Vô. Fechado. Vô. 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 Que é abuelo, né? Depois, vai encontrar a mesma palavra, mas esse de mulher. Mas, neste caso, esse acento que vocês veem, esse acento é aberto. Então, esse acento daí é com a boca aberta. É avô. 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 É diferente. Tenha muito cuidado. É masculino, que é avô, fechado, com aberto, que é avô. Avô. Bom. Depois temos os abuelos, que são os avós. Os avós. Os avós. Os avós. Bom, eu tenho meus avós. Avós também. Aí. Este aqui é marido. Marido. O marido. O marido. Se você está casado, né? Você é o marido. Né? Igual, quando você é casada, né? Disse, não? Eu tenho meu marido. Não, meu marido. Ela é esposa. É esposa. Tenho minha esposa. Esposa. Ou você pergunta, não? Ou você pergunta, como se chama a sua esposa? Pergunta, não? Como se chama a sua esposa? Pode perguntar, não? Como se chama? Como se chama a sua esposa? Como se chama a sua esposa? Bom, como se chama? Como se chama? Como se chama a sua esposa? Como se chama a sua esposa? Ah, minha esposa se chama... E você dá o nome de sua esposa. Né? Sua esposa? Minha esposa. Bom, depois você vai encontrar... A minha esposa se chama... Claro, seria a minha esposa se chama... Minha esposa se chama... Pode colocar... Maria, se chama... Valéria, né? Exemplo, não? A minha esposa se chama. Minha esposa se chama. Pode ser assim.
A minha esposa se chama. Falei, minha esposa se chama. Chama. Em português, chama. Uhum. Bom, então, depois temos vocês, os meus pais. Meus pais, não? Meus pais, que seria plural, não de padre, pais. Pais. Meus pais. Uhum. E entre os pais, você pode encontrar duas personagens. Pode ser que é pai, a pai e a mãe. Dentro deles, você pode encontrar uhum. Dentro deles pode encontrar o pai e a mãe. Uhum. Pai, de padre, não? Meu pai, por exemplo, se chama Roberto, meu pai. É meu pai, meu pai. Mãe é minha mãe, chama-se Adela, Adela, minha mãe, mãe. Lembra-se, se acorda? Cada vez que veem este símbolo, é com a nariz. Mãe, a mãe, aqui, a mãe, mãe. Meus pais, minha mãe. Uhum. Bom, esses aqui são os irmãos, meus irmãos, igual também este som. Irmão, meus irmãos. Eles são meus irmãos, não? Eles são meus irmãos. Eu tenho três irmãos. Tenho três irmãos. Eu tenho três irmãos. Tenho três irmãos. Aqui está o que falei. Pai. Uhum. E a mãe. Pai e a mãe. O que diz? Que bom, Alan. Teu pai se chama segundo? Meu pai se chama Roberto. Uhum. Meu pai se chama Roberto. E minha mãe se chama Adela. Uhum. Aqui. Você tem quatro irmãos. Puxa, me ganhou. Tem mais irmão do que eu. Bom. Uhum. Tem quatro irmãos, maravilha, né? São bastante, né? Minha mãe. Às vezes eu penso também, né, como seria a vida antes, né? Bom, vamos continuar então. Este é... se você tem filha, você diz minha filha, filha. Se é masculino, o que colocaria? Seria filho? Filha? Uhum. Claro, masculino seria filho. Uhum. Mas seria meu. Meu. Meu filho. Uhum. Meu filho. Uhum. Meu filho. Meu filho. Uhum. Meu filho. Eu não tenho filhos. Só tenho filhas. Uhum. Filhas. Não tenho filho. Filhos. Minha filha, meu filho. Uhum. Este tio. Esta aqui a tia. Tia. Lembra da pronúncia tio, tia, tio. Tia. Tio, tia. Uhum. Tia. Primo. Este é o primo. Primo. O primo, prima, masculino, primo, prima. E aí termina. Me parece que les faltaria colocar o nome de sogro, de suegro também, isso não está aí. Sogro, sogra. Uhum. Esse les faltam, sogro e sogra. Sogro e sogra. Uhum. Que colocaram no chat, né? Vamos ver. Tenho dois filhos muito travessos. Sim. Agora os filhos são assim, né? Os filhos são muito, muito travessos, né? O filho também tem uma filha muito travessa.
Mas o filho, sim, são muito travessos, né? É verdade. Agora são assim, gente. Agora são assim. Nascem assim já desse jeito. Você pegar filho tranquilo agora é bem complicado. Não tem jeito ter filho tranquilo. Bom, seguinte, quando eles escrevem, quando eles escrevem a palavra meu ou minha, você vai encontrar os possessivos. Uhum. Os possessivos. Uhum. Que são os possessivos em português? Os possessivos dão um sentido de propriedade, né? Dão um sentido de propriedade. Então, normalmente, quando você coloca, não, por exemplo, colocar meu, meu, meu. Uhum. Por exemplo, quando você coloca a palavra meu, esse meu se chama possessivo. Uhum. Mas em português existem dois tipos, el meu e el minha. El meu e el minha. A verdade é que em espanhol significa para ambos mi, não? Ou seja, mi casa, mi hermano. Mas qual é a diferença? Você coloca meu normalmente quando a palavra é masculina. Por exemplo, coloca meu pai. Uhum. Você colocou, não? Meu, é? Meu pai coloca, não? Por quê? Porque esse daí é masculino. Uhum. Uhum. Ou seja, como se identifica? Porque meu masculino, ou seja, a palavra masculina vai com meu. E quando é feminino, minha, pone mãe. Mãe, de madre, é uma palavra feminina, ou seja, masculino. Meu pai, minha mãe. Essa é a diferença. E normalmente acontece com todas as palavras em português. Por exemplo, masculino, meu filho, meu caderno, meu livro. Né? Vira? Todas são palavras masculinas. Vamos pôr aqui entre parênteses. Masculino. Uhum. E aqui vem que são palavras femininas. Por exemplo, minha mãe, minha tia, minha, minha avó, minha casa, minha filha. O que acontece é que estas são palavras femininas. São palavras femininas. Uhum. Essa é a grande diferença. Quando, ou seja, colocam e querem descrever, por exemplo, na plataforma, no fórum, colocam, não? Eu tenho aí meu filho, ou meus filhos, plural, com a S. Tenho minha mãe e minhas, não? Minhas filhas, etc. Uhum. E aqui diz, aqui na plataforma que vocês veem, acá disse, não? Os determinados possessivos em português são aqueles que indicam a pessoa, não? Gramatical. Disse, exemplo, não? Disse, este é o meu livro, disse, não? Aqui, se vocês podem ver, aqui, vamos a fazer uma anotação. Uhum. Mira, ver? Aqui. Aqui. Uhum. Por exemplo, disse, não? Disse, este é o meu livro, livro masculino, coloca meu. José, este é seu caderno, caderno, esse é de você, de tu, de você. Disse, José, esse é o seu caderno? Pergunta. E depois disse, não, aquela é sua mãe, mãe, palavra feminina. Está perguntando uma pessoa, né? Aquela é sua mãe? Ah, sim, é minha mãe. Aí como se chama ela? Ah, se chama dela. Ah, que bom. Uhum.
Igual acontece com nós, que é como nosotros, quando disse, essas são as nossas havaianas. Essas são as nossas havaianas. Essas são as nossas havaianas. Uhum. As nossas, sua mãe, seu pai. Uhum. É assim como funcionam os possessivos. Vamos a identificar aqui. Lembre-se que esta aula está sendo gravada, então você vai poder vê-la novamente no meu canal do YouTube, uma ou outra ou 1000 vezes. Se você gosta, dá-lhe curtir, curtir. Se você não gosta, põe também. Uhum. Bom, então, vamos lá. Depois, na gramática, vocês vão encontrar 3 verbos. Hoje vamos a trabalhar 3 verbos. Los verbos... antes de seguir, ¿entenderam, gente? ¿Sí? ¿Se entendeu? ¿Se entendeu? ¿Sí? ¿Se entenderam? A ver, vou fazer uma pergunta, então. Aí tá, já lancei a pergunta. Responda-me, e se me responde bem, eu acho que vocês entenderam, estou tranquilo. Como se chama seu pai, diz? Como se chama seu pai? Ou pode ser como... Uhum. Aí tá, para as pessoas que adoram a sua sogra. Como se chama sua sogra? Santiago respondeu, meu pai se chama Hernan. Muito bem. Uhum. Tá bom. Pai masculino, meu. Diz, meu pai se chama Hernan. Meu pai se chama Segundo. Meu pai se chama Juan. Juan. En portugués, Juan es Joao. Si quieren transformarlo. En Brasil dicen Joao. Mi sogra se llama Loin. Ajá. Víctor. Teu pai se chama Victor. Uhum. Meu pai, que disse? Eu não tenho sogra. Morreu? Não. Foi solteira. Ah, você é solteira. Quando diga assim, diga, não, pode ser. Não, porque mas assim, sou solteira, né? Meu pai se chama Manuel. Uhum. Claro, quando você diz estado civil, diz solteira. Não, eu sou solteiro. Pode ser assim, Melissa. Eu disse, Gustavo, meu pai se chama Manuel. Interessante, é bacana. A los que se llaman Manuel, no Brasil, le dicen, te ayudo, ¿ah? Toda pessoa que no Brasil se llama Manuel, no Brasil le dice, Mané. Ajá. O sea, todos que se llaman, ajá. Meu pai se chama Gilbert. Ajá. Muito bem, Doris. Tá ótimo. Meu pai, gramaticalmente, muito bem. Estou explicando que no Brasil, pessoa que se chama Manuel, le dicen Mané. Mané. Ajá. Mané. Claro, Alan, muito bem, com Mané Garrincha. Então, Mané Garrincha, seu verdadeiro nome qual é? Manuel. Uhum. Por exemplo, a las pessoas que se chamam Francisco, no Brasil dicen Chico. Quien se llama Francisco no Brasil, acá dicen Pancho, creo, ¿no? Mas no Brasil, quien se llama Francisco no Brasil dicen Chico. ¿Mm? Había una novela, o existe una novela, muito famosa, que se llama Chica da Silva. Chica da Silva. Então, qual é o nome verdadeiro de Chica?
Claro. Então, qual era o nome verdadeiro de Chica da Silva? Uhum. Francisca, claro, muito bem. Foi chamada assim Chica. Por quê? Porque no Brasil as pessoas que se chamam Francisco le dicen Chico. A los que se llaman Manuel le dicen Mané. A los que se llaman José les dicen Z. A los que llaman Mané, José le dicen Z. Ajá, Z. Por isso existem muitos Jesus, não, Jesus dizem igual, mas se pronuncia Jesus. Jesus. Uhum, Jesus. Hay algunos nombres que son extraños, medio esquisitos. Le dicen, por ejemplo, Magali, dice Magali. Ah, Magali, Magali, Magali. O sea, Jesús y, ajá, Santiago, muchos ven como Zé Roberto, Zé Carlos. ¿Mm? Todas esas personas se llaman Zé. Que bom gente que estén aprendendo. Sim, Melissa, não tenho, Jesus, 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 é Jesus. Bom, então vamos agora com o verbo ser, ter e estar. Veio que já entendeu. Então, gente, se se termina os minutos, voltamos novamente a escutar. Vou retomar novamente a ligação. Hein? Não se vai, não vai embora. Bom, muito bom, pessoal. Então, vamos agora com os tópicos. Diz verbo ser, ter e estar. Verbos são 3 verbinhos que você vai encontrar aqui, que é ser, de existência, ser, com espanhol, ter, de possessão, verbo tener, ter, e estar. Lembrando sempre que em português a R ao final se chama R, ser, ter, estar, ser, ter, estar. Então, hoje nós vamos aprender 3 verbos, os verbos que vocês podem ver aqui. Primeiro, vamos com o verbo ser. Verbo ser, primeiro vocês têm que conhecer algo muito importante, que são os pronomes pessoais. Quando você fala de eu, é eu, eu, se diz em português, eu. E a conjugação do verbo ser, eu sou. Então, aqui você pode escrever que eu sou, por exemplo, Gabriel. Você pode dizer o seu nome. Eu sou Gabriel, sou peruano, sou brasileiro, sou argentino. Também pode falar de profissão. Sou médico, sou advogado, sou doutor, sou economista, por exemplo, aí alguém me disse que era psicólogo. Então, psicólogo é psi. Se perguntou a P, se pronuncia psicólogo. Eu sou psicólogo, psicólogo. Uhum. El tú em português é você. Você. E você, quando eu pergunto, não? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E você? Ah, tudo bem, beleza. Ah, beleza mesmo, né? Beleza. Você funciona como um tu em português. Aunque há parte do Brasil que utilizam o tu. Uhum. Mas não em todo o Brasil. E Portugal também. Lembre-se que em Portugal também a gente fala português, né? Português. Um português diferente, mas também utilizam o você. Em algumas regiões do Brasil também utilizam. Em maioria do Brasil utilizam você. Em algumas utilizam tu. Ele, masculino, ela, ele, ela, é, com um acento, não? Ele é. Mário é. Francisca ou Chica é. É. Você é, ela é, ela é. Ele é, ela é. De nós e nós somos. Decimos, nós somos. Nós somos peruanos, nós somos brasileiros, nós somos argentinos. Uhum. Talvez investigando, se vocês gostam da investigação, se dar conta que em algumas páginas de YouTube ou de outros livros, você vai encontrar que esse nós tem uma pronúncia mais algunas veces vocês vão encontrar que esse nós, la S al final es nos,
Uhum. ¿Por quê? Porque no Brasil há formas diferentes de falar. Isso já lo vamos a ver no básico 3. Son formas de falar. Entonces, a veces va a encontrar, por ejemplo, la palabra no somos, en algunos vídeos de YouTube lo va a encontrar como somos, 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 somos. Entonces, no digan que tal vez sean pronuncias diferentes, ¿no? São pronúncias diferentes, mas não é que se utiliza em todo o Brasil. Uhum. Normalmente, lo que esa S suena como de Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro, especialmente. Bom, e finalmente, eles, vocês, de ustedes, eles, viu? Vocês, eles, elas, e sempre com eles são, se lembram, né? Nação, são, eles são. Eles são, não? Eles são peruanos. Ah, eles são peruanos. Ah, que bom, nós somos peruanos. Ah, eles são. Uhum. A parte mais bonita do português é que a gramática não é muito complicada. Então, você vê que diz eu sou, você, ele é, ela é, nós somos, vocês, eles, elas são. Quantos são? 4. 4 para aprender. Sou, somos, são. Exemplo, ele é, verbo, ele é Ronaldinho. 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 Bom, vamos com o segundo verbo. O segundo verbo é o verbo ter, de ter. E podemos dizer eu tenho, você pode dizer assim, eu tenho uma casa, tenho uma família. Me parece que está mandando um chat. Deixa eu ver por aqui. Que bom que agora já não se tem a linha cortada. Ah, sim, Alan, muito obrigado. Vou desligar e continuamos com o verbo ter? Continuamos? Uhum.